Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos, amém? Estou muito feliz pela oportunidade que foi me dada de trazer a mensagem. Antes de iniciarmos aí a Feliz Dia das Mães, para todas as mães, isso na cabeça, não posso esquecer de dar o Feliz Dia das Mães. Muita coisa na cabeça, a gente fica um pouco nervoso e acaba esquecendo. Pois bem, irmãos, o tema da nossa mensagem é honra os seus pais. Honra o seu pai e sua mãe. E o que nós entendemos sobre honra, né? Honrar, você valorizar, né? Um dos significados de honra é valorizar. Valorizar alguém, dar o devido valor a alguém ou a algo. E é muito fácil a gente compreender essa palavra quando nós temos algo de precioso na nossa casa. Quando nós temos algo de valor, a gente sabe qual é o custo daquilo e o valor, então a gente acaba, de alguma forma, tendo um certo cuidado, um certo zelo, não é verdade? Quando nós temos um objeto de ouro, né, um objeto que tem valor, a gente tem um cuidado maior com isso. Então é fácil de nós entendermos o que é você honrar, você dar valor àquilo que tem valor, você valorizar aquilo que realmente tem valor. Você vai ver a Bíblia nos dizendo que o quinto mandamento é honra o seu pai e sua mãe. E o primeiro como promessa, que esse mandamento é o primeiro mandamento como promessa, e diz a continuidade do versículo, para que te vá bem na terra, né? E seus dias sejam longos. Então o primeiro mandamento como promessa. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo, no livro dos Efésios, falando, honra o seu pai e sua mãe, porque isso é justo. E realmente é justo, não é verdade? A pessoa que dedicou a vida a você, a pessoa que cuidou de você, que dedicou uma parte da sua vida, que deixou muito de seus afazeres, muitas das vezes deixou os seus sonhos para poder, então, te dar uma atenção, te dar um amor, um carinho, te instruir. Então isso é justo. É justo ou não é, irmãos? Eu acho justo. É uma pessoa mais velha do que você, uma pessoa que tem mais experiência, a pessoa que cuidou de você, né? Então isso realmente é justo. O apóstolo Paulo, ele fala isso e realmente eu concordo com o que o apóstolo Paulo ele diz. Nós vamos ver então Jesus falando sobre um pai e dois filhos. E Jesus ele vai falando que o pai chega para um de seus filhos e fala, filho, vai trabalhar comigo. E o seu primeiro filho fala, pai, eu não quero ir. Mas a Bíblia diz que mais adiante o seu filho então ele para, pensa, ele raciocina naquilo que ele falou para o seu pai. E ele então muda de opinião, muda de ideia, ele fala, poxa, eu vou. E o segundo filho, quando o pai chega para ele, ele fala assim, filho, vai trabalhar comigo. Sim, Senhor. Com muito respeito, ele honrou o seu pai, respeitou o seu pai ali, né? Sim, Senhor, vou sim, pai, espera lá que eu vou, mas a Bíblia vai dizer que ele fez ao contrário. Em vez dele cumprir aquilo que ele tinha prometido, de vez ele cumprir aquilo que ele tinha falado para o seu pai, porque de imediato ele honrou o seu pai, foi até respeitoso, o primeiro filho já não foi. Você vê que o pai chega para o primeiro filho, convida ele para trabalhar, ele fala, não pai, eu não quero. Falta de respeito com o seu pai, não é verdade? Você olhando. Ao primeiro olhar você vê, esse filho aí não honrou o seu pai, ele não respeitou o seu pai. O segundo filho sim, ele respeitou, porque ele disse que iria, e outra coisa, ele reconheceu, sim Senhor, foi obediente ao seu pai, honrou o seu pai, aí em suas palavras. Mas o que realmente seria honra? Será que a honra a gente ficaria somente em palavras, ou seria nas nossas atitudes? O que seria honrar verdadeiramente? Só no nosso falar ou
nas nossas ações. Jesus ele vai falar para os fariseus: quem honrou verdadeiramente seu pai? Quem foi que honrou o seu pai? Foi esse que foi desrespeitoso primeiramente, mas depois ele decidiu ir, ele reconheceu o seu erro, e isso é muito importante. E o segundo filho que então, com ar de obediência, falou: sim, pai, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. A Bíblia vai nos dizer que os fariseus falam: foi o primeiro que honrou seu pai, o segundo não honrou, porque não foi, né? Então Jesus acaba ali então concluindo a sua parábola e falando para eles, né, que os publicanos, as meretrizes entrariam no reino do Senhor primeiro do que eles. Para a gente poder entender então tudo isso, vamos voltar um pouco na palavra. Você vai ver que Jesus, na semana já da sua morte, Jesus ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, você vai ver então que Jesus ele é aclamado: Hosana, Hosana, o que vem nas alturas. As pessoas então começam a gritar e glorificar o nome de Jesus, reconhecer Jesus como Senhor. A Bíblia vai dizer que um dos seus discípulos vai lá, pega então, né, e traz ali o animal para Jesus subir em cima, né, e poder ir andando, e as pessoas gritando e jogando flores, jogando, né, pétalas ali para Jesus passar e clamando, reconhecendo Jesus como Senhor. Mais para frente você vai ver Jesus purificando o templo. São duas coisas grandiosas que aconteceu antes de Jesus ser crucificado e antes de Jesus fazer essa parábola para os fariseus. E Jesus, ele então, quando ele chega no templo, ele vê tudo aquilo acontecendo. Jesus, ele purifica o templo, ele sai tirando tudo, falando que a casa do Senhor é a casa de oração. E quando os fariseus, né, os doutores da lei, falam para ele: quem te deu autoridade, né? Que autoridade você faz essas coisas aqui? Quem te deu autoridade de você entrar em Jerusalém sendo aclamado como rei, como Senhor? Você vir aqui no templo, você querer purificar, querer tirar tudo, porque Jesus, ele realmente purificou o templo. Ele tirou tudo ali, a corrupção que estava vendo ali, Jesus ele tirou. Você vê que ele joga, né, tira as mesas, joga todo mundo para fora, e ele fala que a casa de Deus é a casa de oração. Então Jesus ele faz uma pergunta para eles, eles de imediato não quiseram responder. Aí é onde que Jesus fala: eu também não tenho obrigação nenhuma em responder para vocês. Aí Jesus fala, no capítulo 28, ou melhor, no capítulo 21, versículo 28. O que vocês acham? Tinha um homem que tinha 2 filhos. Aí Jesus começa a narrar então essa parábola que nosso irmão Jonathan, eu agradeço desde já, leu aqui pra gente. O que vocês acham? O pai tinha 2 filhos. Um falou que não ia trabalhar com seu pai, mas foi, e o outro disse que ia, mas não foi. Jesus então começa a explicar para eles e narrar a parábola que a gente acabou de ler aqui. E essa parábola, ela significa, né, quando Jesus ele usa o exemplo desse pai e os 2 filhos. O pai nós sabemos que significa o próprio Deus, e esses 2 filhos que Jesus está falando é o povo de Israel, né, ali os fariseus, os doutores da lei, que se achavam então filhos e obedientes como o segundo filho. E o primeiro filho que de imediato disse não seria os publicanos, seria as meretrizes, que de imediato disse não realmente para Deus. Você vê ao longo da história, se você for estudar a Bíblia, você vê que realmente eles eram opostos à vontade de Deus. De imediato, quando apareceu, né, a figura de Deus então ali para eles, eles recusaram, não quiseram. Realmente eles recusaram a vontade de Deus. Eles não quiseram ter ali, eles não se achavam dignos de ser filho de Deus e fazer então a vontade de Deus, se aproximar de Deus. De imediato eles fizeram isso, mas logo depois eles reconheceram Jesus como Senhor. E é isso que Jesus está querendo falar nessa parábola.
Já vocês que desde o princípio vêm caminhando com Deus, vocês que desde o princípio vêm falando que é o povo de Deus, que é o servo de Deus, que são os doutores da lei, o conhecido, que dizem sim, Senhor, eu faço, eu sou servo de Deus, eu sou sacerdote, eu sou guiado por Deus. Vocês de imediato reconheceram Deus como o Senhor. Vocês, pela boca, falam que são servos de Deus, mas o que vocês fazem não condiz com o que Deus realmente quer. É isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola. Parece tão simples, mas de uma perplexidade tão grande. Não é verdade? Se a gente parar para analisar, você vê Jesus em uma parábola pequena, ele então abrange duas histórias diferentes, tão velhas, né? De um bom tempo, você vai ver. O povo de Israel, poxa, começou lá de Abraão. Você vê quando Deus apareceu para Abraão, então ali vai começando, né? Os filhos de Abraão, né? Você vê então Isaac, aí vai Jacó, e assim vai indo por diante as 12 tribos, vem Moisés, você vai vendo a história. Então, quanto tempo? Foi um povo que de imediato, sim, eles aceitaram, mas a sua vida não estava mais condizendo com as vontades de Deus, não estava mais condizendo com os planos de Deus. Jesus então fala: esses que vocês desprezam, esses que vocês falam que não são de Deus, eles estão entrando primeiro que vocês, porque apesar de no início eles recusar Deus e não aceitar andar nos caminhos de Deus, agora eles andam com Deus, agora eles reconheceram primeiro que vocês, agora eles andam na vontade de Deus, eles entram primeiro que vocês no reino de Deus. E o que eu quero trazer, irmãos, quero ser bem sucinto em minhas palavras, breve. O que eu quero te trazer nessa mensagem para nós nos dias de hoje, que honrar aos nossos pais não basta somente no falar. É importante você reconhecer, sim, é importante, mas o honrar está nas suas atitudes. Vou um pouco mais profundo. Honrar a Deus, irmãos, que é o nosso Pai celestial, eterno, não basta somente ficar no falar, não basta ficar somente numa vida de aparência, uma vida fantasiada, né? Uma vida de fantasia, porque o Senhor, Ele sabe quem são os seus filhos, o Senhor, Ele sabe com quem Ele pode contar e quem Ele não pode. Não basta somente falar assim, Senhor, botar uma blusa social, não basta você vir somente nos domingos, como rotina, sentar na cadeira e aquela religiosidade toda, se você não pratica a vontade de Deus, se você não agrada a Deus. Porque o honrar, ele não está somente no falar, mas sim nas suas atitudes. É você mostrar para Deus na sua vida que você realmente ama a Deus e que você quer seguir o seu caminho. Honrar a Deus é nós mudarmos de atitude, é reconhecer o nosso erro. O primeiro filho, ele errou, irmãos. Não estou dizendo que aqui somos perfeitos, pelo contrário, somos falhos. E se nós estamos aqui é porque um dia nós reconhecemos que somos falhos realmente e necessitamos da misericórdia de Deus para que a gente possa se encontrar com Deus naquele grande dia, para que a gente possa se encontrar com Ele. Se nós estamos aqui hoje é porque nós reconhecemos que somos falhos e precisamos da misericórdia de Deus para um dia nós chegarmos e alcançarmos o nosso objetivo. Nós temos que ser igual ao primeiro filho, irmãos. Vivemos nesse mundo corrompido, um mundo pecaminoso. Somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a errar. Mas como primeiro filho, nós temos que, depois de, se porventura isso acontecer, reconhecer o nosso erro, reconhecer que somos falhos e pecadores e corrigir. A diferença do primeiro filho e do segundo foi que esse se arrependeu.
Esse primeiro filho, ele se arrependeu. E nesse arrependimento, ele honrou seu pai, porque de imediato ele disse não. Mas depois ele pensou e ele falou: eu errei. Eu não honrei o meu pai, eu preciso honrar o meu pai. Nós temos que fazer igual o primeiro filho, irmãos. Não podemos ser igual ao segundo filho, somente no falar, somente na aparência, falar sem pensar, prometer, como nosso irmão Itamar disse, prometer para Deus e não cumprir. Devemos ter palavra, irmãos. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Devemos viver a palavra. Nós vivendo a palavra, vamos assim cumprir as Escrituras e fazer a vontade de Deus, e automaticamente estamos honrando ao nosso Deus, honrando ao nosso Pai. O Adalto disse aqui outro dia que ele estava muito feliz porque via o Ailton trabalhando na obra. Eu acredito que fazendo isso ele está honrando o seu pai, e o seu pai fica contente. Você imagina Deus, irmãos, quando nós honramos o nosso pai paterno, nosso pai terreno, nós estamos honrando a Deus. Se nós não obedecemos aos nossos pais, não honramos aos nossos pais, irmãos, como vamos honrar a Deus? Não tem como. É a mesma coisa que está escrito em João: como vamos dizer que amamos o nosso próximo? Ou melhor, que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo? Não tem como. Detalhe nessa parábola, irmãos, você vai ver que Jesus, ele fala que esse pai, ele tinha 2 filhos. Ele não tinha um terceiro filho. Não tem um terceiro caminho. Para Deus não tem um terceiro, como que eu posso dizer assim, atitude, uma terceira escolha. Ou é ou não é, irmãos. Ou você é, ou você não é. Ou você honra, ou você não honra. Não tem um terceiro filho. Ou é ou não é. Ou honra ou não honra, irmãos. Porque se a gente for ver no livro de Apocalipse, o terceiro, o Senhor, ele fala que ele ia vomitar da sua boca. Aquele que é morno, o Senhor, ele vomita da boca. Ou somos filhos e honramos o nosso pai, ou não somos filhos. Mas se por acaso alguém aqui hoje, irmãos, está tomando decisões como o segundo filho, de falar, de viver uma vida de aparência, de vir somente para o culto, sentar e não tomar uma posição devida como um cristão deve tomar, você hoje tem a oportunidade de se arrepender como o primeiro filho. Você tem hoje o privilégio de reconhecer o seu erro, irmãos, reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas, pedir perdão para o Pai, que eu creio que Ele está de braços abertos como o pai do filho pródigo, e recebeu o seu filho de braços abertos. Se porventura tiver alguém aqui que está tomando decisão como o primeiro filho, irmãos, corra, que ainda há esperança, ainda há tempo. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito de Deus estiver aqui, você tem a oportunidade de reconhecer o seu erro, pedir perdão, e o Pai vai estar de braços abertos para te receber, para perdoar o seu pecado. O primeiro filho, ele fez isso. Que a gente possa tomar atitude, irmãos. É momento de atitude, é momento da gente mudar, virar a chave. Eu falo isso, a palavra cortando em mim também, porque isso é fato, irmãos. Isso é fato. Eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar como cristão. Precisamos honrar o nosso Pai, não somente no falar, mas sim no agir. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, devemos honrar o nosso Pai espiritual, o nosso Deus.
assim nós vamos alcançar o nosso objetivo. Assim nós vamos ter sucesso na nossa caminhada. Assim como no primeiro mandamento, como promessa de honrar o seu pai terreno e você ter vida prolongada na terra, se você honrar o seu pai celestial, você vai ter vida eterna. Honra o seu pai, que vida eterna te espera, irmãos. Amém? Eu espero ter transmitido a palavra de Deus aos irmãos e que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações e que a gente possa refletir nas nossas atitudes, se estamos sendo o primeiro filho ou se estamos sendo o segundo filho. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe.